Bom, então, a partir de agora, a aula está sendo gravada, dia 11 de junho, 20 horas e 24 minutos. Estaremos trabalhando o tema sobre porcentagem. Mas antes, deixa eu só apresentar aqui para vocês o seguinte. Deixa eu primeiro apresentar a tela, só um minutinho, esqueci. Então, eu ocultei aqui as notas, tá certo? Mas essa é a planilha que eu recebo do Google Formulário, com o nome, a data. Tem algumas pessoas que tentaram mais de uma vez, tudo bem, né? Se aprimorar sempre é bom. Mas como é que a gente faz para poder enviar a tarefa de forma satisfatória? Olha, primeiro você vai acessar, né, o Google Formulário, vai responder as perguntas. Depois que você responder as perguntas, você clica em enviar, pronto, está resolvido o problema, tá certo? Lembre sempre de anexar aqui, olha, no final, as atividades que vocês resolveram no caderno, né? O cálculo, porque se tiver somente marcada a resposta sem o cálculo, não vai valer, beleza? Quando vocês fizerem isso, automaticamente o Google vai corrigir essas atividades. Só que eu só posso lançar nota quando você vier aqui, ó. Esse é meu perfil de aluno, esse aqui, tá? Eu vou entrar nessa atividade, tá? Google Sala de Aula, né, aulas online, vou lá em atividades, procuro lá matemática, vamos dizer que foi essa primeira atividade aqui, né, atividade 1, tá? Clique em atividade 1, esse aqui é o Google Formulário, tá vendo? Que você também pode acessar por aqui, tá certo? Não tem problema algum. Mas o que eu estou dizendo é que nessa questão de ver atividade, você pode aqui, ó, marcar como concluída. Você não precisa responder nada, você não precisa anexar mais nada, porque isso já foi feito aqui no Google Formulário. É só você marcar como concluída. Pronto, só isso. Por quê? Eu vou ver que você fez a tarefa e vou poder atribuir a nota. Porque se você só responde aqui no Google Formulário, eu vejo sua nota, mas eu não tenho como lhe dar nenhum retorno. Tá? Então, sempre que vocês responderem no Google Formulário, eu peço para vocês também marcarem no Google Sala de Aula que a atividade foi enviada. Não precisa escrever nada, não precisa anexar nada. É só colocar lá e enviar, tá certo? Pronto, gente. Esse era um item que eu queria falar com vocês. Ficou alguma dúvida nisso? Quem tiver com dúvida, quem não estiver entendendo a qualquer momento pode falar, tá certo? Eu estou fechando aqui as abas que eu já utilizei para vocês. E a gente vai começar resolvendo as questões da última aula. Foram 5 questões. E algumas pessoas disseram, é a segunda questão, ou é a primeira, mas eu não tenho como saber pela ordem, porque quando a questão aparece para vocês, ela aparece de forma aleatória. Tá? Então, pode ser que apareça como segunda para um, primeiro para outro. Então, quando vocês quiserem se referir a uma questão, escreve só um pedacinho do texto para saber de que questão vocês estão falando. Tá? Então, vamos lá na resolução da última atividade. Uma das questões, por isso que eu não coloquei número exatamente, porque eu não sei qual é a ordem que elas aparecem para vocês, mas eu sei que essa aqui muita gente perguntou, dizendo, tem mais de uma resposta. Então, sendo x o mínimo múltiplo comum entre 20 e 50, e y o máximo divisor comum entre 20 e 50, determine o valor de x mais y. Você vai calcular um, calcular o outro e somar os dois. Vamos ver como é que a gente faz isso. Mínimo múltiplo comum de 20 e 50, vamos usar o método de divisão sucessiva, certo? Deixa eu só minimizar aqui, para que eu possa ver as mensagens também. Beleza. Pronto. Todo mundo está vendo a minha tela?
Sim, tá tudo para ver. 20 e 50 são números pares. Né? Então, eu vou dividir por 2. 20 por 2 dá 10. 50 por 2 dá 25. Por 2 novamente, porque o 10 é par. Eu só preciso que um número seja divisível, que aí eu vou e faço a divisão. Já que o 25 não dá por 2, porque ele é ímpar, eu repeti. Tá? E agora a próxima tentativa é por 5. 5 por 5 dá 1. 25 por 5 vai dar 5. Tá ok? Então, dividindo por 5, a gente encerra aqui a nossa fatoração. Como é que eu acho o mínimo múltiplo comum? É só multiplicar todos os fatores. 2 vezes 2, vezes 5, vezes 5. Isso vai dar 100. Gente, quem tiver com dúvida a qualquer momento, pode falar no áudio ou colocar por mensagem, tá? Que eu estou dando uma olhadinha também nas mensagens. Então, eu já tenho que o valor de x é 100. Não era para você se precipitar e marcar. É uma coisa que muita gente erra em questões de concurso, Enem, vestibular, provas de concurso público, é porque acha logo uma resposta e já vai marcar. Nunca faça isso. Volte e leia o texto. No texto que você vai perceber o que é que realmente está sendo pedido. Nem sempre o que você encontra no cálculo é o que deve ser marcado. Tá? Então, vamos agora calcular o MDC, que é o máximo divisor comum, de 20 e 50. Lembrem que o máximo divisor comum, eu só posso dividir se eu dividir todos os elementos. Não tem essa história de dividir um ou outro, tem que dividir todos. Então, o número que vai dividir todos aqui é o número 2. 20 por 2 e 50 por 2. Tá aí a resposta. Perceba que eu não posso mais utilizar o 2, porque o 2, apesar de dividir o 10, ele não divide o 25. Então, eu não posso mais usar o 2. Ah, então vamos tentar o 3? O 3 não pode. Já vimos na outra aula que o número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos for múltipla de 3. Por exemplo, 2 mais 5 dá 7. Não dá para dividir por 3. Tá certo? Então, dividindo por 5, fica 10 por 5 dá 2, 25 por 5 dá 5. 2 e 5 não tem mais nenhum número, diferente de 1, que possa dividir o 2 e o 5 ao mesmo tempo. Eles são primos, então não tem como dividir os dois ao mesmo tempo. Então, o MDC, ele não acaba quando chega no número 1. Ele acaba quando não dá mais para dividir todos os números que estão sendo calculados. Então, 2 vezes 5, 10. Novamente, a resposta não é 10. Eu peço a soma de x e y. 10 mais 100, 110. A resposta é 110. Tá? Não posso dizer a você qual é a letra, porque também, cada vez que uma pessoa abre o formulário, ele muda a ordem das alternativas. Então, a resposta é 110. Qual é a alternativa? Eu não sei. Depende da hora que você abriu, certo? Mas é 110. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Como é que está indo até agora? Está tranquilo? Bom, vamos para a próxima questão. Beleza. Obrigado, Mirelle. Vamos para a próxima. Próxima questão diz que, numa estação rodoviária, os ônibus para a cidade A partem de 6 em 6 horas e para a cidade B de 8 em 8 horas. Numa ocasião, um ônibus para a cidade A partiu junto com outro para a cidade B. Qual o menor tempo possível para que isso aconteça de novo? Gente, vê o seguinte. Como é que eu identifico que isto é um problema de mínimo múltiplo comum? Ora, se ele parte a cada 6 dias, ele parte no dia 6, 12, 18, 24. 8 em 8, 8, 16. Então, eu estou falando de múltiplos. Se eu estou falando de múltiplos, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Ok? Então, vamos lá. 6 e 8 dá para dividir por 2. 6 por 2 fica 3. 8 por 2 fica 4. Novamente, o 4 dá para dividir por 2. Lembre que o mínimo múltiplo comum eu posso dividir apenas um, ou todos, não importa. Tá? Do 3 não dá para dividir, eu repito.
continuo por 2. O 3 agora é a vez dele, né? Já que uma fatoração aí já chegou ao fim. 3 por 3 dá 1. Quando eu multiplico todos os elementos, aparece 24. Então, a cada 24 horas, isso ocorre. Ou seja, isso só ocorre uma vez por dia. Tá? É uma questão do Enem podia muito bem, ao invés de das alternativas ter lá 24 horas, tem uma alternativa dizendo que ele se repete, os dois saírem juntos uma vez por dia. E é verdade, porque a cada 20... Boa noite, professor. Boa noite, Grande. Tudo bem? Licença. Pode falar. Essa questão aí foi a que a gente estava falando lá no grupo. A gente fez, deu 24, a gente colocou, mas lá estava dizendo que estava incorreta. Foi? Então, eu vou dar uma olhadinha no formulário, que pode ser que eu tenha marcado a resposta de maneira incorreta. Entendeu? Quando eu marquei lá, ao invés de marcar 24, eu marquei outro. Aí eu vou dar uma revisada. Oi. Lá no formulário está dando que essa questão, ela é nenhuma das respostas. Eu não entendi, ficou um eco grande. Desculpa, lá no formulário fica informando que essa questão, ela está como nenhuma das respostas. Então eu mas que está errado, é que o senhor não marcou. Entendi. Isso. Pronto, então eu vou rever os formulários e redistribuir a pontuação para todos, já que essa questão foi falha minha, beleza? Então, eu já vou contribuir com essa pontuação aí para vocês. Feliz da vida, só errei uma. Beleza, ótimo. Então, eu vou rever as notas do Google Sala de Aula, tá certo? Vou dar uma repaginada nisso aí. Valeu. Obrigado. Bom, vamos lá para a próxima. 3 rolos de barbante que medem, respectivamente, 24, 84 e 90 metros, foram cortados em pedaços iguais e de maior comprimento possível. Então, o comprimento de cada um desses vale. Ora, eu poderia cortar de 2 em 2 metros. Tá? Então, veja que eu não estou cortando em múltiplos, porque 2 não é múltiplo de 24, é divisor. Então, eu estou falando de divisores, de MDC. Só que o 2 não me interessa, porque ele quer o maior tamanho possível que possa cortar todos. Tá? Por exemplo, se eu fosse cortar de 8 em 8 metros, 24 por 8 daria 3 pedaços. Já o 80 por 8 daria 10 pedaços, mas sobraria 4 metros. Eu não quero ter desperdício. Isso é uma maneira que muitas empresas que trabalham com corte de tecido, por exemplo, eles utilizam para minimizar os prejuízos, tá? Com desperdício, com resto de corte. Então, eles tentam ver qual é o valor que consegue cortar o maior número de peças possível. Então, é MDC, tá? Lembrando, MDC ou divide todos ou para por ali. Então, por 2, porque todos são pares, vai dar 12, 42 e 45. Perceba que o 2 dividiria muito bem o 12 e o 42, mas ele não divide o 45. Agora, veja aqui. 1 mais 2, 3, dá para dividir por 3. 4 mais 2, 6, dá para dividir por 3. 4 mais 5, 9, dá para dividir por 3. Para quem não entendeu por que eu estou somando, é a regra de divisibilidade por 3. Se eu somar os algarismos e isso for um múltiplo de 3, então eu posso dividir por 3. 12 por 3, 42 por 3, 45 por 3. Perceba que agora eu quero um número que divida o 4, o 14 e o 15 ao mesmo tempo. Ora, para dividir o 4, tem que ser o 2 ou o 4. Tá? Então, veja que nem o 2 nem o 4 divide o 15. Então, chegamos no impasse. Não tem nenhum número natural diferente de 1 que divida 4, 14 e 15. Como eu estou falando de MDC, eu não sou obrigado a chegar no 1. O MMC é que obriga a chegar no 1. O MDC, se não der para fazer com todos, eu paro. Tá? O MDC é bem democrático. Ou é para todos ou não é para ninguém. Beleza? Então, aqui deu 6. Tá? Então, o maior tamanho que eu posso cortar todos é
6 metros de fio. E perceba que poderia cair uma questão aí no Enem, por exemplo, que não perguntasse a você qual é o maior tamanho, mas quantos pedaços eu teria. Alguém poderia me dizer quantos pedaços eu teria no total? Ó, quando eu pego 24 e divido de 6 em 6 metros, eu tenho 4 pedaços. Então, perceba que isso que sobra aqui é o número de pedaços que eu consegui. Quando eu divido 84 de 6 em 6 metros, eu tenho 14 pedaços. E o 90 dividido de 6 em 6, eu tenho 15 pedaços. Então, eu tenho 4 pedaços da primeira peça, 14 da segunda e 15 da terceira. Eu tenho 33 pedaços. Poderia também ser uma questão, tá certo? Então, muito cuidado com isso aí. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Teve umas mensagens aqui que eu terminei me empolgando muito. Pronto, então foi ainda a pessoa aqui nas mensagens falando sobre aquela questão que eu não botei alternativa, tá certo? Vou corrigir isso. Próxima questão, um número é composto por 3 algarismos, sendo que o algarismo da centena é o 7 e o da unidade é o 4. A soma dos possíveis algarismos da dezena desse número, de modo que ele seja divisível por 3. Então, vê, centena, dezena e unidade. O que eu não sei é esse número aqui da dezena, o número x, eu não sei quanto é. Mas o que eu sei é que o número todo é divisível por 3. Então, a soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 3. Eu tenho aqui 7 mais x mais 4. 7 mais 4, 11. Então, esse número tem soma de algarismos igual a 11 mais x. E aí, o que é que eu faço agora? Ora, os algarismos, perceba que existe diferença entre número, numeral e algarismos. E qual é a diferença? Ora, nós utilizamos o algarismo indo-arábico, tá? Que usa de 0 a 9. Ele usa 10 símbolos, 10 algarismos, certo? Então, nós usamos o sistema indo-arábico. O número é a quantidade. Quando eu olho 5 maçãs, eu entendo que aquilo é 5. Agora, quando eu desenho o número 5 no papel, aquilo é o numeral. Tá? Eu posso ter o numeral 38, o numeral 50, o numeral 70, que representa 70 unidades. Agora, eu não posso ter algarismo 70, porque o algarismo indo-arábico vai de 0 a 9, certo? Então, ou esse número x é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3, de 0 a 9. E aí? Ora, se esse algarismo x for 0, eu vou ter 11. 11 não vai dar múltiplo de 3. Se esse algarismo x for 1, 11 mais 1 dá 12, dá um múltiplo de 3. E dessa forma eu vou testando 1 por 1. E eu percebo que apenas o algarismo 1, 4 e 7 satisfazem a minha pergunta, que é formar um múltiplo de 3. Por que isso? Porque se a dezena for 1, a soma dos algarismos dá 12, então eu divido por 3. Se a dezena for 4, a soma dos algarismos dá 15, que é divisível por 3. Se a dezena for 7, a soma dos algarismos dá 18, que é múltiplo de 3. Então, somando os algarismos, que são resposta desse problema, eu tenho 1 mais 4 mais 7. Resposta é 12. Você vê que é uma questão um pouquinho mais elaborada, né? Você precisa analisar, tomar decisão. E a gente está muito acostumado com questões de matemática que você chega no final, acha um número e marca. Essa não. Você tem que sair analisando item a item para ver quais respostas satisfazem a tua pergunta. Bom, se tiver alguma dúvida, pode falar, gente, pelo áudio, pela mensagem, porque aí a gente já adianta que ainda tem o assunto de hoje, né? Você tirou MMC nessa questão e deu certo? Vixe Maria.
foi sorte, tá? De alguma forma, deu exato o valor, mas não é um cálculo matemático que você fez. Simplesmente bateu o mesmo número, mas não foi um cálculo. Qual foi a parte que você não entendeu? Vou tentar dar uma repaginada aqui, e se você continuar com dúvida, você me diz, tá certo? Vê. Eu tenho 7 e o 4 como centena e unidade. Eu quero saber quem é a dezena desse número. Não é só um número a resposta, são vários. Esse número pode ser o 714, o 744 ou 774. Eu quero que, somando esses 3 algarismos, dê um múltiplo de 3. Então, se aqui for 0, 7 mais 0 mais 4 dá 11. 11 não é múltiplo de 3. Se eu testar 1, 7 mais 1 dá 8, 8 mais 4, 12. 12 é múltiplo de 3. Então, o número 1 serve, tá? É exatamente isso que eu estou fazendo. Eu saio testando de 0 a 9 todos os algarismos. Aquele algarismo que eu substituí pelo x, e quando somei deu um múltiplo de 9, de 3, beleza, esse número é o que serve para mim, tá? Como, por exemplo, o 4. 7 mais 4, 11, mais 4, 15. Deu um múltiplo de 3, o 4 serve. Tá? É basicamente isso, beleza? Vamos ver a última, que é bem parecida. O número 34N27, ou seja, 34.000N27, qual é o algarismo que substitui N para que ele seja divisível por 3? Bem parecida. Tá? Então, perceba que se eu substituir por 0, tá? Aí você pode fazer o seguinte, veja. 3 mais 4, 7, mais 0, 7, mais 2, 9, mais 7, 16. Não precisa disso tudo. Ó, a gente pode facilitar a vida, porque 2 mais 7 é 9. 9 é múltiplo de 3. Então, eu só preciso somar os 3 da frente. 3 mais 4, 7, mais 0, 7. 7 não é múltiplo de 3. Esse número não serve. Tá? E se for 1? Estou prestando as opções daqui, tá? 1, 2, 3 e 4. Se for 1, 3 mais 4, 7, mais 1, 8. 8 com 9, 17, não é múltiplo de 3, não serve. Se for 2, mesmo jeito, aí vai dar 18. 3 mais 4, 7, mais 2, 9. Com 9 daqui dá 18. 18 é múltiplo de 3, então é o que eu quero. Tá? Agora, uma dica para vocês não se precipitarem, tá, nas provas, é que às vezes a gente, na pressa, já achei a resposta, vai lá e marca. Muito cuidado com isso, porque se você erra uma questão fácil, você vai se prejudicar muito no Enem. Tá? Melhor errar uma difícil, mas não dê bobeira com questão fácil. Então, não custa nada eu testar as outras 2 alternativas. Por quê? Porque pode ser que eu tenha errado algum cálculo e eu acho que essa resposta da letra D também dê certo. Aí eu vou parar e analisar as 2, certo? Então, não vá nessa de, a letra A eu acertei, então eu já vou marcar. Cuidado, porque pode ser que você tenha feito um erro e se você continuasse, iria ver que outras possibilidades também podem ser utilizadas. Beleza? Então, com isso, nós corrigimos, obrigado pela atenção até o momento, né? A gente já encerra o módulo 1, faltando só eu corrigir o meu erro na questão que foi indicada, e agora a gente segue com o assunto de hoje. Quem quiser fazer algum comentário, alguma dúvida que tiver, pode perguntar, tá certo? Bom, esse assunto é bem interessante porque é um dos assuntos que a gente mais utiliza no dia a dia, né? Muito utilizado. Então, inicialmente, é bom que a gente defina o que é uma taxa ou um índice percentual. Tá? No dia a dia, é muito comum a gente ter uma linguagem bem comum, bem
como é que eu diria? Uma linguagem que a gente pode se comunicar com as pessoas que vivem ao nosso redor, mas que não é uma linguagem culta, é uma linguagem científica. Tá? E aí, dentro desse parâmetro, às vezes a gente escuta, vai na padaria, a menina lá está na padaria, ou o rapaz, e aí a gente pede queijo e ele pergunta, você quer 300 gramas de queijo? Né? Eu entendo o que ela está querendo dizer, mas se fosse olhar do ponto de vista científico, né, não seria a grama, seria o grama, 300 gramas, porque o grama é unidade de medida, a grama é capim. Né? Do mesmo jeito que a gente diz, me empresta um lápis, todo mundo entende, mas se eu for olhar a língua culta, eu não posso começar uma oração com um pronome oblíquo, né? Seria, dê-me um lápis, empreste-me um lápis, mas ninguém fala isso no dia a dia. Então, a linguagem escrita e a linguagem falada tem essa pequena diferença. A gente não pode falar, me dê um lápis, e todo mundo vai entender, mas não bote isso na redação, por favor. Certo? Então, do mesmo jeito, em matemática, né, a gente fala porcentagem. Eu vou vender um negócio ao rapaz e vou ganhar uma porcentagem de 30%. Muito comum a gente escutar isso. No dia a dia a gente entende o que a pessoa quer dizer, mas matematicamente está incorreto, certo? Vamos entender isso agora. Então, é o seguinte, João realizou várias vendas online e obteve um lucro de 45%. Isso não é porcentagem, isso é taxa percentual ou índice percentual. É mais comum a gente chamar de taxa, mas índice também serve muito bem. Então, 45%, como vocês conseguem visualizar aqui, isso é a representação percentual da taxa. Eu estou representando de forma percentual, mas isso não é uma porcentagem, tá? Isso é uma taxa. Eu também posso representar assim, 45 sobre 100, que é a própria essência da porcentagem, que é fazer um padrão, né, de comparação. Então, aqui eu estou dizendo que cada 45 sobre 100. Então, de cada 100 eu peguei 45, e aí eu faço um padrão. Isso é chamado de razão centesimal. Aí, por exemplo, é sempre interessante a gente calcular um índice de valores. Por exemplo, você vai num supermercado e aí vai comprar manteiga. Tá? Tem lá 500 gramas de manteiga por R$8 e tem um pote de 1 quilo de manteiga por R$20. Qual é a mais vantagem? Comprar 500 gramas por 8 ou 1 quilo por 20? O que vocês acham? 500 gramas por 8 ou 1 quilo, no caso, 1 quilograma de manteiga por 20? Olha, muito bem. Por que 500 gramas? Porque para comparar, gente, eu preciso igualar a minha base. Então, 500 gramas custa R$8. Se eu dobrar, eu vou ter que, nessas condições, levando 2 potes de 500, eu pago R$16. E um pote único com 1 quilograma, eu estou pagando 20. Então, é melhor levar o de 500, mesmo que eu só leve 1. Tá certo? Então, essas comparações têm que ter a mesma base de padrão. Aí, a gente, às vezes, escuta dizer, não, o Brasil tem mais pessoas contaminadas com o Covid-19 do que a Argentina. Sim. Qual é a população e a extensão do Brasil e qual é a população e a extensão da Argentina? Não é? Então, com valores absolutos, eu não posso comparar. Mas eu posso fazer uma relação, dizer, a cada 10 mil habitantes, a cada 100 mil habitantes, e aí vocês vão encontrar muito essa relação, se vocês procurarem na internet. Qual é a contaminação para cada 100 mil habitantes? Você cria uma razão única, uma base de comparação. Tá? Aí eu vou poder saber se o Brasil está com contaminação maior ou menor do que a Argentina, do que a França, do que outros países.
porque eu pego uma quantidade a cada tantos mil habitantes, e aí eu vejo quantos estão infectados, tá? Que é óbvio, o Brasil é um país de uma extensão absurdamente grande. Se ele tivesse menos contaminado que a Argentina, era complicado para eles, para os argentinos. Sim, gente, então quando eu pego essa fração e divido 45 por 100, eu encontro 0,45. Como é que faz isso? Olha, se o denominador tem 2 zeros, vão ficar 2 números atrás da vírgula. Então, tudo isso aqui são coisas equivalentes. Lembra que na primeira aula eu falei de relação de equivalência? Então, existe uma relação de equivalência. Quando eu digo 45%, ou 45 sobre 100, ou 0,45, eu estou falando de taxa ou índice percentual, e não de porcentagem, tá certo? Qualquer dúvida, ou se eu for muito rápido, vocês podem ficar à vontade para me interromper. Bom, vamos adiante. Quais são os tipos de problema de porcentagem? Então, a gente vai ver agora que eu posso ter um problema que peça a porcentagem, estou chamando isso de P, tá? Um Pzinho, a porcentagem. Posso ter um problema que peça a taxa ou índice percentual, eu estou chamando isso de I, que é o índice percentual. Posso ter um problema que fala do valor total, também chamado de valor principal, principalmente quando se fala de valores financeiros, tá? O principal é o valor total do que está sendo calculado, chamado de letra T. E ainda tem um probleminha que pouco a gente estuda na escola, ou quase não estuda, que é chamada de variação percentual, que faz toda a diferença. Tá? E aí, como é que a gente vai relacionar esses tipos de problema? É o seguinte, esse triângulo, para quem tem dúvidas, ele também é muito usado em física. Toda fórmula que tem 3 elementos, dá para a gente adaptar para esse triângulozinho, para a gente perceber algumas ideias. Vê. Eu tenho aqui a porcentagem, a taxa e o valor total. Então, o que acontece? Quando você quer calcular a porcentagem, você tampa esse P. Então, para calcular a porcentagem, você vai fazer a taxa vezes o valor total. Se você quer a taxa, você tampa a taxa, vai ficar porcentagem sobre o valor total. E, finalmente, se você quer saber o valor total do seu problema, você tampando esse T, vai ficar porcentagem sobre taxa. Ora, isso aqui, olha, para calcular a porcentagem, eu multiplico a taxa e o total. Para calcular o total, eu pego a porcentagem e divido pela taxa. Para calcular a taxa, é a porcentagem sobre o total. Tá? Esse triângulo ajuda você a lembrar essas ideias. Lembrar, tá? Não vá decorar essas coisas, não. Até enquanto você pega a prática. E a melhor maneira de pegar a prática é praticando, é fazendo, que é o que a gente vai começar agora. Taxa ou índice percentual. Vamos fazer algumas questões desse assunto. Olha essa ideia aí. As questões são bem básicas, porque eu não quero complicar nos números. Eu quero que vocês entendam as ideias. Depois disso, a gente começa a complicar com os números, mas por enquanto não. Uma empresa tem 120 funcionários, sendo 60 mulheres. Qual a taxa percentual de mulheres nessa empresa? Essa questão é tão simples que dá para fazer de cabeça. Mas o que eu quero aqui é a estrutura de como se resolve problemas dessa natureza. Tá? A gente sabe que tem metade do grupo de funcionários é mulheres, né? 60 é metade, 120, 50%. Não tem o que fazer. Mas se eu dissesse, uma empresa tem 138 funcionários e 79 são mulheres. E aí? Não dá para fazer de cabeça isso. Como é que a gente faz? Lembrando que a taxa é a porcentagem sobre o total. Ora, quem é a porcentagem? Porcentagem é 60. Total é o valor maior, é 120. Quando eu divido 60 por 120, alguém pode ficar desesperado. Mas não fique, vê bem. 60 dividido por 120. Ora, 60 é menor do que 120. A gente usa o seguinte artifício. Bota vírgula, 0, vírgula, e acrescenta um 0
no dividendo. E agora eu tenho 600 dividido por 120. Isso dá 5. 5 vezes 120, 600 para 600, 0. Tá? Então, é 0,5. Mas veja, se eu acrescentar um zero depois da vírgula, no final dos algarismos, não tem problema nenhum. Então, 0,5 é o mesmo que 0,50. 0,50 é 50 sobre 100, que é 50%. Eu fiz todo esse arrodeio para que vocês entendam, tá? Os que têm mais dificuldade. Quem já sacou isso aí de início, tem mais facilidade com matemática, não se preocupe. Tá? A minha ideia nesse momento é com as pessoas que têm mais dificuldade. Então, eu fiz passo a passo para que elas entendam como dividir 60 por 120 e depois perceba que 0,5 é o mesmo que 0,50. Ou seja, todo número decimal, tá, que eu tiver aqui vírgula e 2 números depois da vírgula, eu posso transformar em porcentagem tranquilamente. É 50% nesse caso. Tá? Vamos ver aqui mais um exemplo. Esse é um pouquinho mais elaborado. Tá? Só os valores que são um pouquinho... Ó. Uma garrafa com 1.600 ml de refresco tem 400 ml de suco concentrado. Qual é a taxa de suco nessa garrafa? Então, eu peguei 400 ml de suco, misturei com 1.200 ml de água e deu esse refresco aí. Tá? Eu quero saber qual é a taxa de concentração do suco. Se você olhar, por exemplo, a Fanta, não é qualquer refrigerante, ele tem lá a taxa percentual de laranja que tem dentro da garrafa de Fanta. É 0,00, um monte de zero. Tá? Você vai ter que tomar umas 30 garrafas de Fanta para poder ter o equivalente a um suco de laranja, de uma laranja. Bom, nesse caso, novamente, a taxa é a porcentagem pelo total, a porcentagem é 400, o total é 1.600. E aí vamos dividir. Novamente, 400 é menor, 0, acrescenta um zero. 4.000 por 1.600, aí eu consigo. Dá 2. 2 vezes 1.600, 3.200. 3.200 para 4.800. E agora, eu quero continuar. Como eu já coloquei uma vírgula, eu posso descer um zero por vez. Tá? Acrescentar um zero por vez. 8.000 por 1.600. Corta os dois zeros aqui, se você achar melhor. 80 por 16. Dá 5. Tá? Então, 0,25, que é 10%. Então, gente, em resumo, os problemas em que você tem a porcentagem e o total, você pode pegar a porcentagem, dividir pelo total, que você encontra a taxa percentual, 15%, 20%, 18%, qualquer outra coisa chamada tantos por cento. Teve tantos por cento, é taxa percentual e não porcentagem, tá certo? Posso ir adiante? Bem, e agora sim, o cálculo da porcentagem, que é aquilo que a gente mais vê por aí e mais se conhece. João realizou várias vendas online, totalizando R$ 2.400, obtendo um lucro de 45%. Qual o lucro de João em reais? Vou tomar uma vírgula aí, mas vamos adiante. Veja que a fórmula é a porcentagem, vai ser a taxa multiplicada pelo valor total, que é o que a gente faz na calculadora toda hora. Tá? Então, a taxa é 45%, que é 45 sobre 100, pode botar logo 0,45, não tem problema nenhum. Estou preocupado mais com quem tem dúvidas, dificuldades. E o total é 2.400. Ora, a fórmula diz para multiplicar. 0,45 vezes 2.400. Eita, eu tenho dúvida com vírgula. Esquece a vírgula. Pega 45 e multiplica por 2.400. Aí a resposta. Né? Então, agora sim eu vou botar a vírgula. Eu tenho aqui 2 números atrás da vírgula. Então,
pego todo esse número e boto 2 números atrás da vírgula. Isso vai dar 1.080. Então, se ele vende 2.400 e tem um lucro de 45%, esse lucro foi de 1.080. Relembrando, 2.400 é o total, o principal, 45% é a taxa ou índice percentual, e essa taxa aplicada no valor total é que vai me dar a porcentagem. Então, 1.080 é a porcentagem. Não diga mais que 45%, 18% é porcentagem. Não é. É taxa percentual, tá certo? Podemos ir adiante? Bom. Valor total ou principal é o que eu quero calcular agora. Olha. Após essas questões que vêm agora são bem interessantes, eu peço que prestem bem atenção, porque é um detalhe que na hora de uma prova, isso acaba com metade do pessoal. Tá? Preste atenção no pequeno detalhe que a gente vai discutir daqui a pouco. Após um desconto de 30% no preço do notebook, André pagou R$ 1.050 a menos. Qual o preço do notebook sem desconto? Então, ele foi comprar um notebook, teve um desconto de 30%, e esse desconto de 30% equivale a R$ 1.050. Qual era o preço desse notebook sem desconto? Tá? Lembrando que, para calcular o total, eu divido a porcentagem pela taxa percentual. Para a taxa de desconto aqui é uma taxa de 30%. Quer dizer que de cada R$100 ele recebe 30 de desconto, que é 0,30, todo mundo já sabe. E a porcentagem? A porcentagem é de 1.050, beleza? Dividido 1.050 por 0,3, que é o que está dizendo a fórmula. Pegar a porcentagem e dividir pela taxa. Aí vai aparecer um monte de desespero, dividir com vírgula. Tá? Mas, sim, eu não entendo muito qual a dificuldade em dividir com vírgula, porque a gente não precisa dividir com vírgula. Né? Como uma pessoa que não tem um helicóptero, nunca andou de helicóptero e tem medo de cair de um helicóptero. Não faz sentido. Então, eu não preciso dividir com vírgula. Por quê? Ora, eu tenho aqui um número atrás da vírgula. Basta que eu faça o mesmo com 1.050. Bote um número também atrás da vírgula, vírgula 0, já que isso não faz diferença nenhuma do ponto de vista matemático. Certo? Então, eu vou ter agora 10.050 dividido por 3. Então, perceba que eu não sou obrigado a fazer nenhuma divisão com números decimais, com vírgula. Eu posso igualar as casas decimais até que a vírgula desapareça. Então, o que eu estou dizendo é que dividir 1.050 por 0,3 é equivalente, e aí lembre da relação novamente da equivalência, é equivalente a dividir 10.500 por 3. Só que 10.500 por 3 não tem vírgula. Muito bom isso. Tá? Ora, 105 por 3 dá 45. É só acrescentar os dois zeros. 4.500. Então, o que André iria pagar sem desconto era R$ 4.500. Perceba que 30% de 4.500 vai dar realmente 1.050. Tá? Vai ser 450 mais 450 mais 450. Beleza? Observe que, neste caso, 30% equivale a 1.050, tá certo? Esse 1.050 foi a menos. Então, ele é os 30% que eu estou tirando. Eu tirei 30%, que equivale a R$ 1.050. Há uma equivalência entre a taxa e a porcentagem. Sempre existe essa equivalência, mas aqui no problema ele foi mencionado. Tem problemas que escondem essa equivalência e aí você se atrapalha, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Vê a diferença, bem parecido. Agora, a questão, ele foi comprar um celular. Após um desconto de 30% no preço de um celular, André pagou apenas R$ 1.050. Qual o preço do celular sem desconto?
muito parecida, né? Uma questão e outra aí na prova, capaz da pessoa se atrapalhar muito, mas a gente vai discutir melhor ainda, tá? Esse problema. Vamos só resolver, mas a gente ainda vai voltar. Ó, o cachorrinho dizendo para a gente aí. Perceba que se você tem um desconto de 30%, então você só está pagando 70%. É óbvio, 100% é o preço todo do objeto. Se o vendedor tirou 30%, me deu de desconto, de bônus, de presente, então eu só estou pagando 70% daquele valor. Então, o que eu tenho aí é 70% que vai ser pago, tá? Lembrando, novamente, que o total é a porcentagem dividido pela taxa. Ora, 70% é 0,70, ou 0,7, como quiser. Esse zero, por último, eu coloco ou tiro sempre que eu quiser, tá? Para facilitar meus cálculos. O valor aqui dá 1.050, né, que é a porcentagem, porque vejo que o total eu não sei. O total era o valor antes do desconto. Então, 1.050 dividido por 0,7, a mesma história, eu não sou obrigado a dividir por 0,7, tá certo? Aqui, ó. Igualei as casas decimais, lembrando, não é obrigado a fazer nenhuma divisão por vírgula. Você sempre pode igualar as casas decimais e cortar as vírgulas. Sempre, isso não é uma obrigação. Não tem que dividir por vírgula, tá? Então, fica 10.500 dividido por 7. Vai dar 1.500. Fazendo a conta, dá 1.500. Então, o preço do celular é 1.500. Quando eu consegui um desconto de 30%, eu só paguei 70%, que era 1.050. Tá? Observe que, neste caso, o 70% equivale a 1.500. No outro tipo de problema, era os 30%. Tá? Eu sei que parece que ficou um pouquinho confuso, não é? Essa escrita de uma e da outra, mas vamos entender, comparar. A gente só entende quando compara, né? Quando tem algo de construtivo realmente na comparação. Então, vamos entender qual a diferença entre os dois problemas. Vê o primeiro. O primeiro problema foi, após um desconto de 30% no preço de um notebook, o André pagou R$ 1.050 a menos. Qual o preço do notebook sem desconto? O outro foi, após um desconto de 30% no preço de um celular, André pagou apenas R$ 1.050. Qual o preço do celular sem desconto? Eu sei que a diferença é entre uma questão que tem aqui, notebook e celular. Mas tirando isso, tirando o objeto que foi comprado, matematicamente, tá? E até ainda aí para a escrita, qual é a grande diferença entre os dois problemas? O que é que vocês acham aí que teve de diferente nos dois problemas? Dê uma lida, são muito parecidos, eles podem enganar. Isso, Marcos. Exato. O que Marcos está dizendo aqui, ó, é que enquanto um problema diz que ele pagou 1.050 a menos, ou seja, diminuiu 1.050 no valor pago, a outra questão diz que ele pagou apenas 1.050. Então, essa é a diferença. Um é apenas e o outro é 1.050 a menos. Tá? E aí, continuando a nossa análise, enquanto que na primeira questão, os 30% a menos equivale a R$ 1.050 a menos, olha novamente a equivalência, no outro problema, os 30% a menos equivale a quanto pagou a menos. No primeiro caso, 30%. No segundo caso, eu tinha 100%, que é o preço do objeto. Tirei 30%, que eu ganhei esse desconto. Muito bem, é exatamente essa questão. Que bom que vocês entenderam. Então, enquanto a taxa é 30%, no outro a taxa é 70%. Tá? Um diz que eu paguei a menos e outro diz que o valor que sobrou para pagar foi aquele. Então, são duas questões que merecem que vocês depois deem uma analisada com cuidado, quem ficou com dúvida, porque se você pega uma questão dessa no Enem, por exemplo, num concurso qualquer,
você pode se atrapalhar, fazer uma questão pensando que está fazendo a outra. Tá? Leva gato por lebre. Só descobre depois, muito depois. Beleza? Então, essa questão acho que era a grande ideia que eu queria passar para vocês hoje, de como ter cuidado com questões de porcentagem. Lê de novo, mais uma vez, quantas vezes for preciso. Certo? E agora, um tema que não é tão abordado nas aulas, na escola, a gente não aprende variação percentual. Talvez por isso que os bancos, as financeiras, os cartões, os agiotas ganhem tanto em cima da gente. Porque, às vezes, eles ganham porque a condição é que você tem que cumprir. Né? Você está precisando resolver aquele problema. Mas você entrar numa dessa sem entender o porquê e continuar repetindo e pegando o empréstimo, sem você entender o que é que está acontecendo por trás, é complicado. Tá? Então, vamos entender um pouco dessa variação percentual, como é que ela faz com que a gente tenha uma dívida, por exemplo, de R$1.000 no cartão de crédito, no mês, daqui a 5 meses, se eu não pagar, esses R$1.000 vai virar 10, 12, 15, dependendo da taxa. Porque é um juros compostos, tá? E eu não vou fazer a demonstração, porque não vai ser interessante para a gente, nesse momento, mas a gente vai aplicar essa fórmula para entender bem. A variação percentual, ela é isso aqui, ó. Eu vou transformar tudo em unitário para poder fazer o cálculo tranquilamente. Esse mais ou menos é bem tranquilo. Se o elemento estiver aumentando a taxa, ele é positivo. Se estiver diminuindo, ele é negativo. Eu vou multiplicar quantas vezes essa taxa sofrer variação. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, N vezes. Mas é variação. Lembre na física que variação é o valor final menos o valor inicial. Esse acumulado aqui é o acumulado da inflação, por exemplo, menos o valor inicial, que é o valor unitário. Como é que isso acontece? Vê esse exemplo aqui. Em fevereiro, a gasolina aumentou 10%, isso é uma ideia hipotética, tá? Não tem nenhum contexto aí com a realidade. Em fevereiro, a gasolina aumentou 10%, em março aumentou 20%, e em abril diminuiu 30%. Eu vou esperar que vocês pensem um pouquinho qual dessas respostas vocês marcariam. Num mês ela aumentou 10, no outro ela aumentou 20, e depois ela diminuiu 30. Nesse trimestre, nesses 3 meses, o que foi que aconteceu com o valor final da gasolina? O Nick está dizendo que é a letra A. Arthur também está dizendo que é a letra A. O Marcos está dizendo que é a letra B. Bom, vamos analisar isso da seguinte maneira, vê bem. João está dizendo que acha que é a letra A. Bom, a maioria está a letra A, né? Olha, vê o seguinte. No primeiro mês, ela aumentou 10%. Então, o que significa isso? 0,1. Aumentou, então ela ficou mais 0,1 mais cara. No outro mês, ela aumentou 20%. 20% é 0,2. Né? 0,20, 0,2. Então, aumentou 0,2. No terceiro mês, ela diminuiu 30%. Então, ela ficou 0,3. Né? 30% mais barato. Isso aqui vai me dar, essa multiplicação vai me dar o valor acumulado menos 1, que é o valor inicial. Então, aí vai me dar a variação. Perceba que em nenhum momento eu disse qual era o preço da gasolina, nessa época. Então, a questão dessa é deixar qualquer um louco. Porque a primeira pergunta, quanto era a gasolina? Eu não sei. Mas também, para saber a variação percentual, não me interessa o valor original, somente os aumentos e diminuições. Olha aí. Somando aqui dá 1,1, somando aqui dá 1,2,
somando aqui 1 menos 0,3. Eu tenho esse menos aqui, mas está do estado errado, tá? Eu esqueci de apagar. Deixa eu corrigir logo, porque aí já não... 1 menos 0,3. Beleza. Deixa eu voltar para lá. Na hora eu fui Ctrl+C, Ctrl+V, terminei esquecendo. 1,1 vezes 1,2 vezes 0,7. Novamente, não se preocupe com vírgula. Faça 11 vezes 12. Aí acha o valor. 12 vezes 7. 11 vezes 12 vezes 7. Fez a multiplicação dos números naturais, vai lá e bota 3 números atrás da vírgula. Acabou. É só isso. Então, quando você faz esse resultado aqui, 0,924 menos 1, perceba que dá negativo, porque 1 é maior do que 0,924. Então, o resultado aqui fica negativo, menos 0,076. Como é que eu transformo isso em taxa percentual? Repito menos, desloco a vírgula 2 casas, então vai ficar 7,6. Ou seja, diminuiu 7,6. No trimestre, a gasolina acabou ficando 7,6% mais barata. Então, perceba que, às vezes, a maioria também comete alguns equívocos. Que a lógica que a gente está utilizando é a lógica aditiva. Deixa eu voltar lá para o problema. Nós estamos usando a lógica aditiva. 10 mais 20, 30. 30 menos 30, 0. Mas não é isso que funciona, porque a taxa percentual ela é multiplicativa. Então, não adianta eu pegar uma soma e resolver o problema, que eu não vou, só vou causar um maior. Resposta certa, vou voltar lá. Letra C. A gasolina ficou 7,6% mais barata. Alguém pode estar se perguntando explicação melhor sobre isso. Tá? Mas vê agora esse outro problema que fala de variação percentual misturado com geometria. E aí a coisa fica mais complicada, né? Por exemplo, se os lados de um quadrado aumentam 10%, qual a variação? Vamos pensar. Daqui a pouco eu faço essa pergunta para vocês. Vamos primeiro entender esse problema. Tá? Eu tenho um quadrado, os lados dele aumentam 10%, ele vira esse novo quadrado. Mal desenhado, mas vamos supor que é um quadrado. Tá? Usando a fórmula de variação percentual, eu resolvo esse problema. Só que eu tenho que adaptar para a fórmula do quadrado. Qual é a área de um quadrado? Qual é a fórmula? Não é o lado ao quadrado? Eu tenho aqui a fórmula adaptada ao quadrado. Cada lado aumentou 10%, só que o lado ele é o quadrado. A área de um quadrado é L ao quadrado. Isso dá 1,1, tá? Porque fica 1,1 quadrado dá 1,121 menos 1. Aumenta 10% do lado, a área total dele não vai aumentar 20%, vai aumentar 21%. Tá certo? Então, percebe que até na hora de você contratar um serviço, isso faz diferença. Porque se você diz a uma pessoa, olha, vai tirar um mato que cresceu no meu terreno ele tem 10 por 10, 10 metros por 10 metros, terreninho pequeno. Você limpa por quanto? Aí a pessoa disse, não dá R$100. Você tá bom, R$100. Quando é depois, você consegue comprar um pedacinho de terreno que sobrou do vizinho e aumenta 10%, ou seja, você agora não tem mais um quadrado de 10 por 10. Você tem um quadrado de 11
por 11. Aí, a pessoa que vai contratar o serviço, ela diz, se você aumentou 10% no lado, e eu te cobrava R$100, eu vou aumentar 10% no preço, vou te cobrar 110. A pessoa que vai fazer o serviço saiu no prejuízo, porque ele não vai limpar uma linha de 10%, ele vai limpar uma linha vezes outra linha, vai limpar uma área, e essa área não aumentou 10%, essa área aumentou 21%. Então, se o quadrado anterior, o trabalhador ia cobrar R$100, o justo seria que nesse novo terreno ele cobrasse R$121 e não 110. Tá? Então, olha uma questão de contextualização bem legal para o Enem também, né? Então, se o lado aumentou 10, a área aumentou 21. Tá? Isso é só do quadrado? Não. Qualquer figura regular. Esses 21% vale para o quadrado, para o triângulo equilátero, para o círculo, para um heptágono regular, para um hexágono, para um qualquer figura plana que os lados aumentarem 10%, a área dele vai aumentar 21%, independente de qual seja a figura plana. Tá certo? Isso é geral, porque a área sempre vai ser quadrado. Você me pergunta, Matheus, e se fosse um cubo, se fosse um volume, fosse uma caixa d'água? Então, muito simples. Você iria aqui aumentar e botar 1,1 elevado ao cubo. Certo? Então, problemas de área, você eleva ao quadrado a taxa e faz o problema. Problemas de volume, você eleva a taxa ao cubo e faz os problemas. Não tem nada de complicado. Bom, gente, era essa ideia inicial, tá? Queria falar com vocês, agradecer pela atenção, trocar mais algumas ideias aqui em relação a dúvidas que vocês tenham, ou esclarecer mais alguns elementos que a gente possa, diante das dificuldades que aparecerem. Por exemplo, eu tinha falado para vocês ainda agora, deixa eu baixar mais aqui, um cubo, tá? Se eu tivesse um cubo que aumentasse as arestas em 10%, então, deixa eu só mostrar aqui para vocês algumas ideias. Pronto. Olha, eu tenho um cubo qualquer, tá? E agora, eu estou fazendo 10% para que a ideia fique fácil para vocês se calcularem. Tá? Mas isso serve para qualquer valor numérico, é só fazer a conta. Imagina agora que eu tivesse um cubo e essas arestas dele aumentassem 10%. Em quantos por cento iria aumentar o volume desse cubo? Então, vê o seguinte, como é que a gente faria isso? Olha. Novamente. Deixa eu trazer isso para cá. Pronto. Então, a ideia seria... Deixa eu mostrar aqui a vocês. 1 mais 0,1 tudo isso ao cubo. Sei que está pequenininho, eu vou aumentar aqui para que vocês possam visualizar melhor o que eu estou fazendo, tá? Pronto. Isso para cá. Pela fórmula de variação percentual, eu teria esse valor, que é o volume, menos 1. Então, ficaria com... Fazendo esse cálculo, eu ficaria com 1,1 ao cubo, tá certo? 1,1 ao cubo, pode fazer as contas, vai dar 1,331. Você diz, como é que faz isso de cabeça? Em algum momento, eu vou falar para vocês do binômio de Newton. E o binômio de Newton faz com que a gente consiga memorizar alguns desses cálculos de cabeça. Tá? Ou seja, subtraindo vai dar 0,331.
331. Como é que eu transformo isso em porcentagem? Desloco a vírgula 2 casas. 33,1%. Então, quando a aresta de um cubo aumenta 10%, o volume dele aumenta em mais de 30%. Tá certo? Essa ideia aí faz com que a gente comece a perceber o quanto a gente, às vezes, é lesado pelo sistema financeiro, por exemplo. Porque se você tem uma dívida, deixa eu só mostrar aqui a vocês um fato interessante. Que é exatamente a ideia entre juros simples e juros compostos. Tá? Eu estou usando sempre ideias, como disse a vocês, para facilitar a vida da gente. Mas vê o seguinte, suponha que eu pegue R$100 emprestado. Tá? Aí a taxa é de 10%. O que é que vai acontecer no primeiro mês? Eu vou pagar esse valor, que é o valor que eu peguei emprestado, vezes 1,1. Já vai para 110. No outro mês, os 10% não é em cima de 100, tá? É em cima do valor atualizado. Então, já vai para 121. E assim sucessivamente. Olha. E olha que eu estou colocando 10%. Estou colocando 10%. Deixa eu só colocar aqui em valores financeiros para vocês terem uma ideia. Normalmente, eu fui bonzinho aqui, coloquei 10%, mas a gente sabe que cartão de crédito normalmente é 14%, 12%, 15%. Né? Então, deixa eu ampliar isso aqui, para a gente entender o que acontece. Olha, então, se você está devendo R$100 no cartão de crédito, você passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses sem pagar, sua dívida sai de R$100 para R$285. E olha que eu estou colocando só os juros, não estou colocando a multa, não estou colocando as parcelas que ainda estão a vencer. Tá? Ah, isso é pouco. Então, paga um valor inicial de R$1.000. Olha para onde foi. Em menos de um ano, você vai estar devendo 2.852 só de juros. Tá? Isso é o juros composto, tá? Que é a base que a gente está fazendo, que é a variação percentual. Então, a gente ainda vai voltar para juros, tá? Porque a gente ainda não tem ferramentas suficientes, porque eu preciso trabalhar com vocês a questão eu preciso trabalhar com vocês ainda a questão dos juros compostos, do logaritmo. Então, a gente só vai ver essa ideia aí depois que trabalhar logaritmo. Mas, basicamente, é isso, gente. Era falar sobre essas questões. Deixa eu apresentar vocês aqui. Já está disponível lá no Google Sala de Aula essa atividade. Tá? Eu coloquei uma trilha, mas eu vou ajeitar algumas coisas, porque eu sugiro que vocês façam logo essas questões da trilha, que vai estar disponível amanhã. Treinem, perguntem, tirem dúvidas, para vocês só virem para esse formulário só depois de vocês terem treinado mais, que é a mesma história. Você vai botar seu nome, como é que está o seu nome lá no Google Sala de Aula, para que eu possa fazer a relação entre o seu nome completo da inscrição e o seu nome na sala de aula. Você vai responder algumas questões aqui. No final, você vai anexar deixa eu só gravar, porque é para a gravação.